vocês? Bom, espero que todos e todas estejam bem, se cuidando. Sejam então muito bem-vindas e muito bem-vindos ao programa de hoje aqui do Saberes em Casa. Bom, é sempre muito bom estar aqui com vocês, principalmente pela nossa troca, né? Pela nossa aprendizagem aí. No último programa a gente falou sobre energia e saúde. Quem aí se lembra? A gente falou sobre a importância de tomar um sol, não é verdade? E aí, deu para tomar um solzinho aí esses dias? Guardar um tempinho? Lembra? 15, 20 minutos? E a pesquisa? Como é que foi pesquisar os problemas que o excesso de sol pode causar? Tem bastante coisa, né? Quando a gente vai pesquisar e a gente descobre bastante coisa legal. E vocês conseguiram descobrir como é que a gente pode, então, aliar o sol à saúde? Legal, espero que vocês tenham conseguido. Esse é um assunto muito importante para a saúde da gente, né? Bom, hoje, aqui no nosso programa, a gente vai falar sobre o que a gente pode esperar da energia brasileira agora no século XXI. E um dos grandes desafios do setor da energia é ser sustentável, uma vez que, além das vantagens econômicas, tem também a questão do combate ao aquecimento global e a crescente necessidade da busca por fontes alternativas de energia. Acho que vocês se lembram também, né, do programa que a gente falou sobre energias renováveis e energias não renováveis. O nosso país, o Brasil, ele se destaca por ter 42,3% da sua matriz energética como fontes renováveis, que são as hidrelétricas, energia eólica, energia solar, a biomassa. A gente falou de cada uma delas, vocês se lembram? E ainda estima-se elevar para 85% em 2021, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Mas aí eu te pergunto, o que é sustentabilidade? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Mas vocês sabem o que é? Ou, sei lá, estão lembrados e lembradas do que já ouviram, de fazer alguma relação aí dessa palavra com o que a gente ouve? Então vem comigo pra gente descobrir juntos, tá bom? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela define a sustentabilidade como o atendimento das necessidades das gerações atuais sem comprometer a possibilidade de satisfação das necessidades das gerações futuras. Sustentabilidade significa, sobretudo, sobrevivência nossa e das próximas gerações. A gente precisa desenvolver uma cultura de sustentabilidade e de responsabilidade vinda da humanidade. E percebam, eu estou dizendo humanidade, ou seja, eu estou falando de todo o planeta Terra, porque todo mundo precisa colaborar. Colaborar com o quê? Com a conservação dos recursos naturais, né? Colaborar com o combate às mudanças climáticas, né? Colaborar também com a prática de produção e de consumo mais sustentável, né? Colaborar com o controle da emissão de gases de efeito estufa e colaborar com a promoção de práticas menos agressivas ao meio ambiente e aos recursos naturais, onde nós, as empresas e as indústrias contribuam com um papel importante na conservação da vida, da natureza e dos recursos naturais. Uma das características principais desse século são as altas temperaturas, né? A gente não de vez em quando ouve alguém falar, nossa, todo ano parece que o calor tá mais forte. E tá mesmo, né, gente? Tá mais forte. O que isso evidencia? O aquecimento global. Vocês acham que todas as espécies conseguem viver e sobreviver ao aumento da temperatura? Olha, se nós sofremos com dias muito quentes, imaginem só os bichinhos que dependem exatamente do frio para sobreviverem. Vocês entendem, né, a gravidade de tudo isso? Por isso que a gente fala bastante e se faz necessário essa conscientização geral, forte e urgente da sociedade. E aí, como que a gente parar para pensar como é que está o nosso consumo de energia? A gente falou bastante sobre isso, né? Então, como que ele está? Ele só tem aumentado. O consumismo, que a gente também já falou aqui no nosso programa, em outros, faz com que as pessoas às vezes consumam itens que às vezes nem precisa tanto. E toda a produção de tantos produtos e mercadorias envolve o quê? Energia. Eu vou mostrar um vídeo aí para vocês, para ilustrar um pouquinho isso tudo que a gente está falando, para ficar mais fácil de entender. Acompanhem o vídeo.
O que existe e o que é produzido no planeta ocupa espaço. Não há como jogar fora ou aumentar o espaço. Tudo bem que o planeta é grande, mas nós somos mais de 7 bilhões consumindo. E isso significa a produção de matéria descartável. Não há planeta que aguente se nós só tirarmos de um lugar para despejar em outro. Temos que fazer algo a mais, temos que ser sustentáveis. A elaboração de um produto começa com a extração da matéria-prima da natureza. Depois do processamento, ele chega aos supermercados e às lojas. É onde nós podemos consumir de forma racional e consciente. Para começar, na hora de comprar, procure produtos que possuam selos como o da Procel, por exemplo, que indica o nível de economia de energia em um eletrodoméstico, ou ainda selos de alimentos orgânicos, como o IBD, ou de manejo florestal, como o FSC, que indicam formas sustentáveis de produção. Nem todo produto que precisamos tem alternativas sustentáveis e econômicas. Então, além de saber comprar, precisamos diminuir o consumo, ou seja, comprar menos. Se você usar o verso das folhas de papel, seja escrevendo mais ou como rascunho, já está poupando metade da madeira que utilizaria. Parece pouco, mas pense em todos os versos de folha sem utilizar que vão para o lixo. Lâmpadas fluorescentes poupam muito mais que as incandescentes. O preço é um pouco maior, mas a durabilidade e a economia compensam. Na conta, a amarela custa 4 vezes mais que a fluorescente. Além disso, o consumo é bem menor se você apagar as luzes que não estiver usando. Um banho deve ser curto. Cada minuto com o chuveiro aberto são 9 litros de água. Isso dá quase 10 baldes num banho de 15 minutos. A redução é ainda maior se, ao se ensaboar, você fechar o chuveiro. Escovar os dentes, barbear-se, lavar a louça é a mesma coisa. A torneira não precisa estar aberta. Feche ela e economize muita água. O nível de desperdício de comida em uma casa costuma chegar a 1/3. É muita comida que vai fora. Quase 1 bilhão de pessoas no planeta não comem o suficiente para serem saudáveis. Pense nisso também. Se aplicarmos esses métodos, nosso consumo irá reduzir drasticamente. E podemos fazer ainda mais, podemos reutilizar. O ponto-chave aqui é deixar de lado os descartáveis. São práticos em questão de esforço, mas inviáveis em matéria de sustentabilidade. Use pratos e talheres que possam ser lavados e reutilizados. Use garrafas retornáveis, sacolas de pano. Aproveite sempre o que iria para o lixo. Garrafas plásticas servem de recipientes para outras coisas. Use a criatividade. E não esqueça, apagar uma lâmpada não significa apenas poupar energia, mas também significa que você irá abrir a janela e deixar o sol entrar. Legal o vídeo, né? Vocês viram? Todas essas ações são possíveis e fáceis de realizarmos. É necessário que a gente entenda que os recursos naturais são finitos. Lembra que a gente falou? Eles acabam, eles podem acabar, né? E é importante também saber que o crescimento econômico ele deve considerar a preservação do meio em que a gente vive para que as consequências em um futuro próximo não sejam ainda piores, né? não sejam ainda mais desastrosas. Quando a gente economiza recursos naturais, a gente acaba promovendo o futuro. Infelizmente, a gente utiliza atualmente muito recurso energético não renovável, como a gente comentou aí também, né? A gente está fazendo uma retomada de bastante coisa que a gente falou. E aí entra um grande desafio para a gente como sociedade, que é avançar com a utilização dos recursos que são renováveis. Lá no comecinho do programa, eu falei que a gente tem muitas oportunidades de utilizar, por exemplo, o vento, o sol e a biomassa como energia renovável, não é verdade? A gente não precisa ficar na dependência do petróleo ou do carvão, que são recursos muito poluentes, né, na verdade. Mas a gente não vai esquecer de um outro desafio também que o nosso país ainda não alcançou. Acho que vocês devem saber desse desafio. É o de fazer com que a energia chegue a todos os lares de todos os cantos do nosso país. Isso a gente sabe que ainda não acontece, né? De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, esse estudo aponta que 990.103 brasileiros vivem sem acesso ao serviço público de energia elétrica na Amazônia Legal. Essa área, ela engloba 9 estados que possuem vegetação amazônica. Sabe quais são esses estados? O Acre, o Amapá, Amazonas, Mato Grosso, o Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.
São muitas pessoas que não conseguem manter uma geladeira para colocar os alimentos ou um freezer para colocar vacinas, por exemplo. E a gente sabe o quanto a falta de luz interfere na vida de todos nós. É só a gente se colocar no lugar, né? E esse é um desafio que o nosso país já devia ter superado. Olha, pensem só, imaginem só se houvesse investimento em captação de energia solar na região amazônica, né? O que vocês acham? Vocês acham que esse não seria um caminho legal, um caminho certeiro, vai? Será que uma região, né, essa região que é tão próxima da linha do Equador, tão ensolarada, não teria na energia solar uma possibilidade para abastecer pequenos povoados? É muito importante que as regiões, de cada região aqui do país, elas devem ser pensadas de acordo com as suas realidades. Seria muito mais exitoso. Afinal, o nosso país é muito grande e as possibilidades e necessidades mudam de acordo com cada região. Vocês não concordam? Por exemplo, onde tem mais vento, investir na energia eólica. E onde a biomassa é uma possibilidade, fazer um investimento ali. A gente não pode pensar em um futuro com modelos únicos, centralizados, como, por exemplo, é o caso da usina de Itaipu, não é verdade? É a usina hidrelétrica, por exemplo, a de Itaipu é a usina hidrelétrica que abastece grande parte do Brasil e até parte do Paraguai. Mas quando tem algum problema por lá, a gente logo fica sabendo, né? Porque muita gente acaba ficando sem energia. Um outro exemplo legal é a usina de Belo Monte, né? Que vocês devem ter ouvido e visto na televisão, né? Que ela custou aproximadamente 26 bilhões de reais, que é muito dinheiro, não é verdade? Enfim, essa usina de Belo Monte, ela fica no Pará, que é ali em plena região amazônica mesmo, e ela causa grandes impactos ambientais. Aí vou perguntar para vocês mais uma coisinha aí pra gente provocar. Será que não poderiam ter sido pensadas outras formas alternativas de produção de energia? Então, mais um desafio, porque repensar essas fontes acaba sendo um grande desafio. Mas essas ações, esses investimentos, eles precisam acontecer. E somos nós, como sociedade, que precisamos cobrar das autoridades, dos governantes, né? Afinal, não é porque a gente está aqui na região sudeste, onde é só colocar a mão aí no interruptor e acender a luz, que a gente não deve pensar no nosso país, no Brasil como um todo, não é verdade? Pensar no próximo. E a gente só percebe como somos dependentes da energia quando, por exemplo, a luz acaba. Mas pensem sobre essas questões, pesquisem sobre essas questões que eu trago aqui, que a gente acaba trocando aqui no programa. E não esquece de compartilhar, vizinhos, amigos, educadores e educadoras da família de vocês. É importante que todos e todas pensem e questionem essas coisas, né? Isso que acontece aqui no nosso país. Legal, né? Mas e aí? Vamos para a nossa proposta de atividade de hoje? Preparados? Então, anota aí. Bom, a gente tem um desafio diante da crise energética, que é de economizarmos ao menos 20% do consumo de energia nas nossas casas. Essa meta, ela foi estabelecida pelo governo depois de perceberem o quê? As mudanças no clima ambiental, né? Depois de perceberem a falta de chuvas, perceberam também o aumento no consumo, né, por parte da população e, enfim, por fim, né, a falta de recursos para investimentos nas hidrelétricas. Então, estamos prestes a vivenciar grandes apagões. Essa imagem aí que eu estou mostrando para vocês é um exemplo. Refere-se a uma campanha chamada Economize Já, que aconteceu na Prefeitura de Belo Horizonte, com o intuito de alertar os consumidores de energia a evitar o desperdício. Para evitar esse desperdício, a proposta de atividade de hoje é que façam uma pesquisa de algumas práticas eficazes para economizar energia nas residências, na casa de vocês. O que vocês fazem, né? Você pode registrar em forma de desenho, música, poesia. Desperta o artista que tem aí dentro de você, conscientizando a nossa população dessa importância que a gente conversou hoje.
Não esquece, compartilha com a gente o trabalho que vocês fizeram utilizando a hashtag Saberes em Casa EJA. Hoje é o nosso último programa agora desse mês de abril, em que a gente falou muito sobre energia, falamos bastante coisa. Pra gente concluir, a gente vai ter uma maravilhosa contribuição, duas, né, da professora Ângela de Artes, com um vídeo muito especial para vocês, e depois, em seguida, a gente vai ter a professora Luciana, que vai compartilhar com todos e com todas as participações de vocês, de vocês mesmos que responderam ao formulário enviado sobre o arco-íris. Vamos acompanhar esses dois vídeos bem legais? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível, de tudo isso que a gente está vivendo. Bom, meu nome é Ângela, eu sou professora de arte e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês. Eu trouxe algumas obras com o tema arco-íris que eu sei que vocês estudaram esse mês. Mas antes de mostrar essas obras, eu queria propor uma breve reflexão, que na verdade é só chamar a atenção, porque eu tenho certeza que vocês já repararam nisso. Vocês já repararam o quanto a arte está presente no nosso dia a dia? Naquela música que a gente escuta, naquele filme que a gente assiste, naqueles grafites que a gente vê na rua quando a gente está andando, certo? Bom, a arte, gente, é uma linguagem. E assim como toda linguagem, ela vai ajudar a gente a se expressar e a se comunicar. Vocês já ouviram alguém dizer assim, ou já disseram: "Ah, não tenho nem palavras para dizer sobre isso"? Às vezes a palavra não dá conta, mas pode ser que a arte dê. Pode ser que uma música dê, pode ser que uma imagem dê conta, certo? Bom, então vamos lá, vamos ver as obras com a temática arco-íris que eu trouxe para vocês? O artista Georges Seurat, um artista francês que viveu há muito tempo atrás. Olha a sua pintura do arco-íris. Essa é a artista Liz West. Ela é uma artista contemporânea, ou seja, de nosso tempo. E ela fez essa instalação com luzes. Olhem isso! Gente, aqui um artista, um grafiteiro que espalha arco-íris por aí, por uma cidade dos Estados Unidos. Ninguém sabe o nome dele, ele é conhecido como Guerreiro do Arco-Íris. Também de nossa época. Aqui os arco-íris feitos com luz e fotografia do artista brasileiro Daniel Mercadante. Também um artista contemporâneo de nossa época. Só não consegui foto dele. Mas que coisa mais impressionante, não é? Por último, o artista Gabriel Daui, que com fios multicoloridos cria instalações artísticas de arco-íris. Olhem que demais! Ah, ele também é um artista contemporâneo, um artista de nossa época. E aí, gostaram? Espero que sim. São obras muito diferentes uma das outras, certo? Nós vimos uma pintura, nós vimos um grafite e algumas instalações artísticas aí com diferentes materiais, com a luz, com as linhas, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso início de conversa. Espero poder estar aqui em outros momentos para a gente conversar um pouquinho mais sobre arte. E antes de ir embora, eu quero fazer 2 convites a vocês. Sintam-se à vontade, tá bom? São convites. Quem se sentiu aí inspirado, inspirada, motivado, motivada a criar uma obra que tenha um arco-íris, que tenha como temática o arco-íris, ótimo, seja ela como for. Aí pode postar nas redes sociais com a hashtag ArteEJA Saberes em Casa.
Agora, quem não se sente à vontade para criar nesse momento, não tem problema. Mas pode compartilhar com a gente alguma obra que conheça que tenha o arco-íris. Pode ser uma música, pode ser um grafite, pode ser uma pintura, tudo bem? E aí posta lá também com a hashtag @ArteEjaSaberesEmCasa. Tudo bem? Bom, adorei encontrar vocês. Um grande abraço e até a próxima. Olá, educandos e educandas da EJA, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Luciana e venho apresentar hoje para vocês o resultado da pesquisa sobre o arco-íris. Vamos ver alguns gráficos gerados a partir das respostas de vocês aos formulários. Vamos ver? As pesquisas foram respondidas pelos educandos e educandas da EJA do ciclo 1 e do ciclo 2. Questionados sobre o momento em que o arco-íris costuma aparecer, a maioria de vocês, representada no gráfico pela cor vermelha, respondeu que é após a chuva. Recebemos também algumas respostas representadas pela cor verde, em que ele aparece durante a chuva, e em algumas respostas representadas pela cor amarela, ele aparece antes da chuva. O arco-íris pode aparecer antes, durante e após a chuva, com mais frequência após a chuva, quando o sol ilumina a umidade suspensa no ar. Quando um raio de sol bate na borda de uma gota d'água ou de vapor, a luz branca do sol é desviada e se decompõe nas cores do arco-íris. E que cores são essas? Quantas cores você vê no arco-íris? A maioria de vocês respondeu que o arco-íris tem 7 cores, e é isso mesmo. As cores do arco-íris são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Olhar para o arco-íris com todas essas cores costuma despertar em nós alguns sentimentos. E quando perguntamos quais sentimentos o arco-íris provoca em vocês, muitos responderam que sentem alegria, outros felicidade, paz, fé, esperança, amor e muitos outros sentimentos foram citados durante a pesquisa, mas o mais citado foi a alegria. Muitos disseram sentir alegria ao olhar para o arco-íris. Vocês viram quantos sentimentos o arco-íris é capaz de despertar? Nós ficamos muito felizes com as respostas e esperamos contar com vocês nas próximas pesquisas. Desejo que a casa, a família, a vida de vocês esteja repleta desses sentimentos citados na pesquisa. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima! Demais, né? Vocês viram? Curtiram? Tudo sempre pensado com muita atenção e com muito carinho para vocês, que fazem parte da nossa EJA. Bom, continuem participando das atividades propostas, enviando pra gente as suas participações aí, utilizando a hashtag SaberesEmCasaEJA. Obrigada por hoje, até mais e não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau!